Todas as mensagens. Olha, um surto crescente de Mpox, também conhecida como varíola dos macacos na África, fez com que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarasse nesta quarta-feira uma emergência sanitária internacional, depois de o principal órgão de saúde pública do continente classificar na véspera a disseminação como uma emergência de saúde pública. O alerta é de que a doença pode se espalhar rapidamente se medidas imediatas para contê-la não forem tomadas, alimentando temores de que uma pandemia mais mortal de Mpox possa acontecer. Nós vamos conversar agora com o infectologista Tiago Vasconcelos para a gente entender mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia, sempre aos mais de 1 milhão de amigos. Doutor Tiago, é para a gente ter a mesma preocupação e o medo mesmo da Covid-19? Então, bom dia a todos. Preocupação, sim, mas na medida do possível. A gente tem que ter preocupação, mas a gente tem que ter controle naquilo que a gente está fazendo também. O varíola dos macacos, ou Mpox, que é se falado hoje, não é uma doença nova no sentido de estudo, mas ela já existe já desde a década de 60, 70. E de vez em quando ela aparece como surtos. Então, quando ocorre a presença de alguns vírus que tendem a ser mais graves, cepas mais graves, isso ocorreu em 2022 e agora está acontecendo na África novamente, a gente tende a ter esse cuidado maior porque são vírus que tendem a ter um risco de transmissibilidade maior. Então, como ele tem essa transmissibilidade maior, existe a chance de fato dele se espalhar e sair do ambiente africano e entrar em outros continentes, como aconteceu de fato em 2022. Doutor, quais os principais sintomas dessa doença, dessa infecção, e como a gente pode tratá-la e qual é o tamanho do risco de mortalidade ou nível de mortalidade dessa doença? Então, o Mpox, a gente trata-se de uma virose, uma zoonose. A transmissão ela pode ser de animal para o ser humano ou de ser humano para ser humano. Os sintomas normalmente são aqueles sintomas de virose normal: febre, mal-estar, fraqueza, dor no corpo, dor de cabeça. Mas o principal, de fato, são as lesões cutâneas. Normalmente aparece no rosto, no tronco, e depois se espalha para os membros. Normalmente são lesões que são muito dolorosas. E durante a presença dessas lesões, as pessoas elas têm o risco de transmissão bem maior. Porque o contato de pele com pele é a principal via de contaminação de pessoa para pessoa. Por isso que tem esse risco de se espalhar. É uma transmissão que é relativamente fácil de acontecer. Não existe um tratamento, como na grande maioria das viroses, fazendo com que a prevenção seja de fato muito importante. E quando a pessoa pega, o objetivo com o doente é fazer o tratamento de suporte, melhorar os sintomas, evitar as complicações e fazer com que a pessoa melhore sem transmitir para ninguém. Basicamente esse é o objetivo da humanidade quando se trata de fazer com que o vírus não se espalhe. Para fechar aqui, o senhor me disse que é uma doença relativamente nova, né? Qual protocolo é usado, por exemplo, qual tipo de tratamento é implementado depois do ser humano contrair? São antibióticos? Como é que funciona? Antibióticos não, porque se trata de vírus. Mas existe a possibilidade de infecções nas feridas, infecções bacterianas. Aí se pode usar os antibióticos. Mas a princípio, como toda virose, o base, o pilar, a hidratação, repouso e tratamento dos sintomas que eventualmente apareçam. Agora, o problema é que, normalmente, esses vírus eles tendem a ter complicações em extrema idade. Pessoas muito jovens e pessoas muito idosas normalmente tendem a ter complicações maiores. Aqui no Brasil, a gente não vai ter tantos casos nos idosos, porque a varíola foi erradicada em 1980, os vírus são parecidos. Aquelas pessoas que tiveram essa vacina da varíola ali antes da década de 80, elas tendem a ter essa defesa. Então, provavelmente aqui no Brasil a gente não vai ter tantos casos entre os idosos ali com mais de 45, 50 anos. Perfeito. Doutor Tiago, muito obrigado pela participação. Uma ótima quinta-feira, véspera de feriado aqui na capital do Piauí. Obrigado. A todos nós. Tudo de bom. Obrigado. Bom dia, ótima quinta-feira. O Ministério Público